Fala pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao vídeo anterior, eu vou passar rapidinho aqui algumas tags, né, do HTML, só para revisar também a última aula, o último vídeo que eu mandei. Vou começar aqui escrevendo as minhas tags principais do nosso arquivo, né? Já estou com o index aqui, eu já criei um index.html, que no caso seria igual a página anterior que a gente mandou, foi a página principal.html, só que o que eu fiz, eu mudei o nome para index.html, que é um nome mais usual durante o dia, né, durante o desenvolvimento dos nossos projetos. Então vou começar aqui informando, né, que meu arquivo é um HTML, então vou pôr aqui o doctype. Como eu já estou com o editor aberto, né, estou utilizando o Visual Studio Code, ele já vai preenchendo algumas coisas para mim. Então isso facilita o nosso dia a dia e torna muito mais rápido o desenvolvimento também. Então a primeira tag, né, como eu informei no último vídeo, é a doctype HTML, para falar que o arquivo é um HTML. A outra tag principal também é a tag HTML, que vai abraçar todas as demais. E tem a tag também, vamos colocar aqui a tag, perdão, do header, né? Do head, né? Desculpa, do cabeçalho. E a outra tag do body aqui, que é o corpo em si, é o corpo da nossa página web em si. Então, para reforçar, todas as tags que estiverem dentro dessa tag body, né, as tags de imagem, de texto, elas vão aparecer no nosso site. Elas vão aparecer lá no web quando a gente acessar a nossa página, tá? A tag header é o cabeçalho onde a gente passa algumas informações para o browser. Então a gente, através dessa tag header, dentro dela a gente pode colocar, por exemplo, a tag de título, a meta tag informando qual que é o tipo de caracteres que a gente vai usar em nosso site. Tem a gente pode utilizar a tag de importação, por exemplo, de estilo, que aí eu vou passar isso mais à frente também, não vai ser hoje. E há várias outras tags, né? Tem as tags metas, que a gente consegue informar tamanho de tela, palavras-chave, descrição, um monte de coisa que ao decorrer de todas as aulas a gente vai passando cada uma delas. Mas hoje eu vou começar aqui no Reader colocando só a tag title mesmo, que foi o que nós fizemos no vídeo anterior. Vou colocar aqui o título de... Vou manter o Olá Mundo. Um parâmetro interessante que eu estou esquecendo também de passar aqui no HTML é o lang. Então eu vou falar aqui que o nosso arquivo é ptbr, né? E na header também eu vou adicionar a tag meta, né? Informando um charset, que é o UTF-8, que é para aceitar os caracteres na página sem dar problema de leitura e tudo mais, tá? Então eu vou começar aqui montando a nossa paginazinha web aqui, bem simples mesmo. Um detalhe importante é sempre a gente utilizar da indentação. O que é indentar o código, no caso? É essa organização aqui. A gente abriu uma tag aqui em cima, fechou outra aqui embaixo, empurramos todas que estão dentro dela com a tecla Tab, por exemplo. E dentro da head aqui, por exemplo, né, nós empurramos todas que estão dentro dela com a tag. Então ele vai fazendo essa indentação e vai tornando o código muito mais legível, né? Não fica uma coisa, aquela linha corrida e tudo mais. Então é interessante a gente utilizar da indentação para organizar e deixar os nossos códigos mais visuais. Existem outras linguagens que essa indentação ela é obrigatória, como o Python, por exemplo. A gente define função, metas, variáveis, várias coisas, indentando. Mas isso não vem ao caso da aula de hoje, só reforçando mesmo o que é a indentação, tá? Então, vou salvar aqui primeiro e vou abrir aqui no nosso browser, né? Eu estou aqui até com outro monitor, deixa eu só arrastar a pastinha que nós criamos da tela anterior. Aqui, ó. Vem aqui no mesa, aula HTML5. Tá aqui o index, que é esse arquivo que a gente está mexendo, né? Vou abrir ele aqui no Chrome. Tá abrindo no outro monitor. Deixa eu puxar para cá.
Então tá aqui, é claro, a gente está com a tela em branco, mas já está com o título aqui em cima, Olá Mundo, que nós colocamos. E agora eu vou começar, de fato, passar pelas tags de elementos, de componentes aqui no na nossa página, tá? Então eu vou começar aqui com algumas tags mais simples. Aqui já na tela do nosso código, eu vou usar até uma tag de título, que ela é representada, né? Os títulos, eles são representados pela tag H. Então essa tag H, ela tem algumas variações, por exemplo, de tamanho. O H1, e ela vai do número maior para o menor, ela vai diminuindo. Então, na verdade, o H1 ele é um título maior, H2 menor, H3 menor, H4 menor ainda, e assim sucessivamente. Mas no nosso dia a dia, o máximo que a gente usa é o H4, mas ainda assim não é tão usual. A gente usa mais, no máximo até o H3, e depois a gente muda esse tamanho, cor e tudo mais através da estilização do CSS, que isso a gente vai ver mais para frente também. Mas eu vou começar aqui criando um título, H1 aqui, só para vocês verem como é que é. Então, lembrando, eu abro a tag, né, eu tenho que abrir a tag e fechar ela novamente e escrever o conteúdo que eu quero que ela represente. Então, eu vou colocar aqui no meu H1, meu título, né, Olá Mundo, por exemplo. Vou dar o Ctrl S para salvar, vou abrir aqui o browser de novo e vou atualizar a nossa página com Ctrl R, né, só para reformular a página mesmo. Então, aqui já apareceu o nosso Olá Mundo, né, no browser aqui, como se fosse a nossa página web. Então, já tem um título maior, eu vou criar outros títulos aqui, eu vou subir aqui só para ficar mais organizado, ó. Eu vou pôr um debaixo do outro, vou Ctrl C, Ctrl V aqui, viu, turma? Só para duplicar mesmo. Vou deixar aqui um H2, outro H3, um H2, um H3 aqui, só para vocês verem a diferença de tamanho, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, só para a gente não esquecer, título H1. Deixa eu copiar aqui mais fácil. Título H2, título H3. E aqui eu vou falar que eu quero um H2, um H3, vou fechar aqui a mesma coisa, H2, H3. Vou salvar lá na nossa tela, ó, vou atualizar a página, então tá lá, ó, título H1, H2, H3. Tá vendo que eles diminuem o tamanho do 1 para o 2, o 3? Eu vou colocar o 4 só de exemplo, para vocês verem. Na verdade, eu acho que o H, se eu não me engano, ele vai até o 6, mas realmente, como eu disse, é muito pouco usual. Um pouquinho pouco, o H4. Tá lá a nossa tag H1, H2, H3, tá? Eu vou apagar A2, A3 e A4 aqui, para a gente continuar com outras tags, né? E deixar só a nossa H1 aqui, informando que agora, por exemplo, nós vamos usar as tags parágrafo, né? Eu vou escrever para os parágrafos. E o parágrafo, a gente, para representar o texto, né? Pra gente, eu quero usar, colocar um texto no nosso site, como é que eu faço? A gente utiliza a tag P de parágrafo. Então, vou falar aqui que eu quero um P, e aqui a gente pode, aqui nós podemos colocar o nosso texto, por exemplo, tá? Então, se eu vir aqui na nossa página também, vai estar lá o H, como eu coloquei o H1, né, o nosso título escrito parágrafo, faltou até o acento ali, mas tudo bem. E aqui já vem um texto, aqui nós podemos colocar o nosso texto. Então, a tag, os textos, eles são representados pela tag P. Um detalhe importante também, que todas as tags, não sei informar todas, mas a grande maioria delas, existe a opção de a gente colocar atributos, né, nessas tags. Então, por exemplo, o texto, a gente pode colocar uma tag de alinhamento, que é Align Center. A gente não utiliza muito essas tags no dia a dia, né, porque a gente corrige tudo isso, alinhamento, tamanho de fonte, cor, através do CSS, que vou explicar nas próximas aulas. Mas ainda assim, é super importante a gente saber que as tags têm atributos. Eu vou, quando acabar o vídeo, eu vou mandar um link que tem a relação de todas as tags HTML, como elas funcionam e todos os atributos que elas recebem, beleza? Então aqui, ó, eu coloquei a Line Center só para vocês verem. Então aqui a tag ela já alinhou, né, o nosso texto aqui no centro da tela. Eu vou tirar ela
E vou passar rapidinho aqui por mais algumas tags, para vocês já irem se familiarizando. Então tem a tag P, o de texto, né, que é a tag parágrafo. Vou colocar aqui uma outra, vou copiar Ctrl C, Ctrl V aqui. E vou mostrar para vocês, por exemplo, agora a tag de lista. Coloquei o H1 lista só para ficar aqui organizado, nosso site aqui ficar organizado melhor, tá? Então, para criar listas, né, a gente pode utilizar a tag UL. Dentro dessa tag UL, que as listas, ela tem as opções, né? A gente utiliza outra tag LI e dentro dessa tag LI a gente coloca a nossa opção. Então, vou colocar aqui, por exemplo, opção 1. Vou copiar e colar aqui algumas vezes. Vou colocar aqui opção 2, opção 3 e opção 4, tá? Vou salvar. Atualizei nossa página, ele já criou aqui pra gente a nossa listinha com a opção 1, 2, 3 e 4. Essa lista ela tem variações, né, de como a gente pode representar uma lista dentro do HTML. Então a gente pode utilizar a lista numérica, a lista ordenada, tem várias outras formas. Depois a gente aprofunda também em todas essas listas. E também no material que eu vou encaminhar, vocês podem olhar, podem pegar cada tag HTML, destrinchar bastante como que funciona, quais são os atributos, sem medo. Vocês instalam o Visual Studio, como eu falei lá na aula anterior, vocês instalam o Visual Studio, criam um arquivo HTML e pode ir brincando mesmo, abrindo o browser, vendo como que funciona, o que cada tela representa, tá? E para não delongar muito também, vou criar aqui mais algumas tags. Vou colocar aqui agora, vamos criar uma de tabela, por exemplo. Zanini, como que a gente cria tabelas dentro do nosso site? Então, para isso, a gente utiliza a tag table. E essa tag table, ela abraça outras tags. Então, por exemplo, a nossa tabela tem lá o nosso cabeçalho. Vamos supor que eu quero uma tabela de lista de clientes, que aparece o nome, o e-mail e idade desse cliente, por exemplo. Então, a gente vai começar aqui com o T-head, né, que é o cabeçalho da nossa tabela, coluninha de cima. Vou colocar aqui também a TR, que isso representa a linha dentro desse cabeçalho. E vou colocar uma tag TH, que representa o título de cada coluna da nossa tabela. Então a gente quer, por exemplo, eu quero aqui nome, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, nome, e-mail e idade, por exemplo, né? Aqui, idade. Beleza? Então aqui eu já criei, ó, dentro da nossa tabela, eu já criei o cabeçalho da nossa tabela. Então agora eu preciso criar o corpo da tabela, que é representado através da tbody. E dentro da tbody, a gente vai ter uma outra tag tr, que aí representa a linha do corpo da tabela, né? E a tag td, que vai representar cada coluna referente à coluna aqui do cabeçalho. Então, a primeira coluna aqui é o nome. Então, eu vou pôr aqui Luiz Carlos Zanini, por exemplo, né? A outra coluna é o e-mail. Então, vou criar um outro td aqui com o e-mail, né? Então, tá lá, e-mail, @email.com, por exemplo. E a outra que é a idade, eu vou colocar aqui a idade, 34 anos, por exemplo. Vou salvar. Então, repassando rapidinho, antes da gente ir lá para o browser, tem aqui a tabela, o cabeçalho da nossa tabela e o corpo dela, tá? Dá um Ctrl S aqui, vou atualizar a página com um Ctrl R, ele já criou aqui para a gente a nossa tabela. Zanini, mas como que eu estilizo essa tabela? A gente pode estilizar por atributos na própria tag table. Eu vou colocar um atributo mais simples ali, ou pelo CSS, que a gente consegue manipular ainda mais o visual dessa tabela. Mas na nossa aula aqui é só estrutural mesmo, só para mostrar como que é a estrutura. Vou criar uma outra linha aqui, para vocês não ficarem com dúvida. Dá um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, criei 3 linhas, ou seja, a gente não precisa replicar o cabeçalho, né? O cabeçalho ele é fixo lá, e a gente replica aqui só as linhas. Então, se eu atualizar aqui, ele vai entregar para mim mais as linhas, né, na tabela, vai preencher ela aqui mais para a gente. Vou passar aqui, vou colar a tela um pouquinho aqui para ficar visual.
e vou criar mais duas tags que são importantes para a gente no nosso desenvolvimento. Vou criar o H1 aqui também, só para ficar o arquivo bonitinho. Esse arquivo, se vocês quiserem, na verdade eu já vou disponibilizar ele junto com esse vídeo também, eu mando lá no grupo esse index.html, para vocês baixarem aí e olhar também e já começar a brincar em cima dessa estrutura que eu estou montando aqui agora, beleza? Então vou criar uma outra tag aqui, imagem. As imagens, né, ela é representada pela tag img. A diferença dessa tag img é que a gente não precisa abrir ela e fechar. Ela é uma tag única, porém, no finalzinho dela aqui a gente coloca a barra informando que acabou. Mas o mg por si só, ela não, igual aqui, se eu salvar, ela não me entrega nada. Ela não, aqui embaixo ela não me mostrou nada. Por quê? Eu preciso colocar um atributo, né, atribuir um valor no atributo src de source, né, de caminho da imagem, aonde que está essa imagem. Então eu vou abrir aqui, ó, no Google mesmo, vou colocar, sei lá, gente feia, por exemplo. Vou pegar aqui, ó, tem um cara bonito, é o Smeagol. O Smeagol é bonito pra caramba. Deu o Smeagol. E a gente precisa copiar a URL, o caminho dessa imagem na internet. No nosso site, normalmente, ela fica dentro de uma pastinha dentro do nosso próprio site. Mas aqui, só para o exemplo, eu vou vir aqui, clicar com direito na imagem e copiar o endereço da imagem aqui, que é o endereço dela na internet. Então, dentro da pastinha src aqui, eu vou dar um colei aqui, ó, o que eu copiei lá, eu colei, né? Vou Ctrl R aqui na nossa página. A imagem já aparece aqui no nosso site também, tá? E uma outra tag super importante é a nossa tag de link, que vai linkar a nossa página web a outras páginas ou até a outros sites. Então, vou colocar aqui a outra tag aqui, ó, de link, e vou criar um link. O link, as tags links, elas são representadas pela tag A. Então, aqui, a gente coloca o A, né? Abre e fecha a tag. A tag A, no caso, a gente precisa abrir e fechar, informar o que eu quero. Então, eu quero um link aqui nessa tag. Se eu vier aqui e atualizar a nossa página, aqui embaixo já apareceu a tag aqui, ó, tá vendo? O link aqui. Eu quero um link, mas se eu clicar não acontece nada, porque eu não atribuí para onde que eu quero mandar esse link, qual que é o URL dele. Então, vou colocar aqui, por exemplo, dentro do href, o http, vou pôr aqui Zanine, por exemplo, mandar lá para o site da zanine.com.br, vou salvar, vou atualizar a nossa página. A cada vez que a gente altera o nosso código e salva, é legal a gente atualizar o nosso browser também. Hoje existem alguns recursos que, para facilitar isso, para a gente não ter que ficar indo, voltando e atualizando, existem alguns recursos que eu vou mostrar mais para frente, perdão, que conforme a gente digita o nosso código, esse servidor ele já vai atualizando a nossa HTML lá, o nosso browser, para a gente não ter que ficar indo e voltando toda hora, dando Ctrl R para atualizar. Mas como não está em nenhum servidor local nem nada, a gente está testando direto, aí a gente precisa atualizar a página a cada alteração que a gente faz no código, tá? Então aqui, ó, o link já ficou azul, né? Ou seja, eu já consigo clicar, e se eu clico nele, ele já vai mandar lá para a página da Zanine, ó. Então ele já veio aqui e já abriu o nosso site. Porém, tem uma outra tag bem legal aqui dentro do href também, que é a target. O que é a target? A target, ela vai falar se a gente quer abrir esse link na própria janela ou se a gente quer que ao clicar ele abra uma outra janela ou uma outra aba. Então, no caso aqui, eu quero que ele abra uma outra aba, e para fazer isso, dentro da tag target, a gente tem que informar o blank. E quando eu clicar, ele vai abrir uma outra abinha. Então, aqui, ó, vou atualizar a nossa página. Cliquei, quero um link. Ele já abriu aqui o site, ó, em outra aba, e ele não substituiu o nosso Olá Mundo aqui. Ele manteve, tá? Então, turma, por hoje é só.
essas tags. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para mandar no Telegram. Eu vou responder sempre que possível, né? O mais rápido também. E qualquer dúvida, é só dar um toque que eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço, turma. Valeu!